Olá, olá! Bom, hoje eu estou aqui para tentar ajudá-los com algumas das características do átomo de carbono, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Eu montei essa tabela comparativa que eu gosto sempre de estar colocando em sala para estar tirando algumas dúvidas, né? Então, o que eu coloco nessa tabela? Os tipos de ligações do carbono, a geometria que vai ser adquirida por cada carbono a partir dessa ligação que vai ser formada, o ângulo que vai ser formado também em cada carbono. Quando a gente for analisar a cadeia no todo, você tem que olhar cada parte dessa cadeia, cada átomo de carbono individualizado, tá? E o tipo de hibridização que esse carbono também vai possuir. Então vamos começar com essa estrutura, no qual todas as 4 ligações são ligações simples, tá? Lembrando que esse tipo de desenho quer dizer que eu tenho uma ligação que está para trás, essa aqui é a que está para frente e uma outra que está do lado e lá em cima. Então, quando todas as 4 ligações do meu átomo de carbono são simples, é fácil da gente fazer uma análise em relação à geometria. Vou deixar uma dicasinha para vocês aqui. Se você faz a contagem do que a gente chama de nuvens eletrônicas, o total de nuvens eletrônicas ao redor do meu átomo de carbono me dá a geometria. Se eu pegar essa quantidade de nuvens e subtrair 1, eu vou encontrar a hibridização, porque o resultado dessa subtração vai me dar esse expoentezinho aqui. Isso é só uma dica, só um macetezinho para poder estar ajudando, tá? Não é regra, é macete. Então, no caso aqui, eu tenho 4 nuvens. Se eu tenho 4 nuvens, 4 é tetra. Então, a geometria adquirida é a geometria tetraédrica. Para 4 nuvens, subtraindo 1, eu tenho o número 3. Então, a hibridização para esse átomo de carbono é sp3, ok? Quando eu mudo os tipos de ligações, então, quando eu tiver uma ligação dupla e 2 ligações simples ao redor do meu átomo de carbono, quer dizer, então, que eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Eu não posso contar sempre ligações, porque como o carbono é tetravalente, a quantidade de ligações sempre vai ser 4. Então, eu vou contar a nuvem. O que viria a ser essa nuvem eletrônica? Eu costumo dizer que é um amontoado de elétrons naquele mesmo espaço. Então, duplas ligações e triplas ligações, a gente só conta uma única vez, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma nuvem aqui para essa dupla, uma aqui e outra aqui para esse primeiro carbono. Ao total, 3 nuvens. Se eu tenho 3, 3 é tri. Então, a minha geometria para esse primeiro carbono, ela é considerada trigonal plana. Sendo 3 nuvens, 3 subtraindo 1, eu tenho o número 2. Então, a hibridização para esse carbono é do tipo sp2. Pegou? Ó, um exemplo da última aqui. Nós temos 2 situações. Ou eu tenho 2 ligações duplas ao redor desse carbono, então vamos começar com esse carbono central aqui, ok? Eu tenho uma dupla para a sua direita e outra dupla para a sua esquerda. Se eu tenho 2 ligações duplas, então eu vou conseguir um ângulo aqui correspondente a 180 graus. E a minha geometria desse carboninho automaticamente vai ser geometria linear. 2 duplas, uma nuvem. Outras 2 duplas, outra nuvem. 2 nuvens no total, menos 1, hibridização do tipo sp. O mesmo vai acontecer quando eu tenho uma tripla e uma simples. Então, vamos lá. Esse átomozinho de carbono aqui, ó. Uma ligação tripla e uma ligação simples. Geometria, novamente, linear. O ângulo aqui é de 180 graus. Uma única nuvem para essas 3 ligações juntas, mais outra nuvem aqui. 2 nuvens no total. Subtraindo 1, novamente, sp. Ah, mas e o ângulo? Bom, o ângulo, o que eu costumo utilizar para me ajudar a lembrar? Eu pego esse 2 aqui com esse 2 aqui, ok? O restante, para maior hibridização, eu tenho o menor ângulo. E para menor hibridização, que seria um aqui, né?
eu vou ter o maior ângulo. Essa é a forma que eu uso para estar me ajudando a lembrar, tá? Então, basicamente, essa é uma tabela comparativa, tabela resumão, que envolve aí todos os tipos de hibridização do átomo de carbono, mais a geometria que ele pode adquirir, mais o ângulo para cada um desses átomos, ok? Logo mais, então, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios da lista de vocês, parte 2 e parte 3, tá legal? Muito obrigada!